Olá, senhores. Aqui quem fala mais uma vez é o Ben Adam, transmitindo diretamente do Bunker 25. Esta é oficialmente a transmissão 04 deste canal, e eu envio essa mensagem para todos os guerreiros e sobreviventes que estão no campo de batalha. Eu quero que vocês saibam que não estão sozinhos. Eu estou aqui e vou lhe fazer companhia enquanto você precisar. Na transmissão de hoje, eu queria falar sobre um assunto que é muito querido para mim. É um assunto que vem fazendo parte da minha vida há alguns anos já, e cada vez mais eu tenho desenvolvido o meu conhecimento sobre essa área e tenho percebido o quanto ela é importante. Este assunto é a sobrevivência urbana. Se você tem curiosidade para saber mais sobre essa área, então venha comigo. Vamos fazer parte dessa conversa juntos. Vamos descansar a nossa mente, evoluir o nosso intelecto e nos tornarmos um pouco mais inteligentes juntos. Bom, eu fui uma pessoa muito inconsequente em boa parte da minha vida. Principalmente quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu sempre gostei muito de correr riscos e viver momentos de adrenalina e de fortes emoções. E isso se estendeu até o início da minha fase adulta, digamos assim. Eu gostava muito de fazer trilhas, de explorar matas, de explorar parques florestais e fazer acampamentos, fazer fogueira. E eu era muito bom nisso. Eu era realmente muito bom em montar abrigos, em sobreviver no meio do mato. E com o passar do tempo eu fui evoluindo e aprimorando as minhas habilidades nessa área. Mas conforme a gente vai envelhecendo e vai amadurecendo, bom, dizem que o nosso córtex pré-frontal, que é onde nós tomamos as decisões mais racionais, as decisões mais focadas e com um nível de QI mais aprimorado, digamos assim, elas são todas feitas no nosso córtex pré-frontal. E ele não é plenamente desenvolvido e plenamente apto para uma vida em sociedade antes dos 25 anos. E eu tendo a acreditar que essa teoria sobre o desenvolvimento cerebral, ela é realmente verdadeira. Porque coisas que eu fazia antes dessa idade, hoje eu considero completamente ridículas e eu não faria de jeito nenhum. Mas naquela época parecia algo plenamente normal, saudável e totalmente aceitável. E com esse meu posicionamento, eu quero deixar bem claro que eu não estou levantando uma crítica a quem pratica atividades outdoor, para quem pratica o sobrevivencialismo, ou para quem gosta de bushcraft, gosta de acampar, gosta de fazer trilhas. E isso são atividades muito boas, recreativas, de conexão com a natureza, e eu sinto falta realmente de poder viver mais isso. É algo que faz bem para nossa alma, faz bem para nosso espírito, nós nos sentimos mais conectados com algo ancestral que vem das nossas origens, nos sentimos mais conectados com a natureza mesmo. E isso é muito bom. Mas a minha crítica é especificamente a movimentos de pouca atenção e de pouco cuidado com os riscos que você está correndo. Porque eu ia para lugares onde não tinha segurança nenhuma, onde eu poderia simplesmente encontrar qualquer pessoa estranha no meio daquela floresta, no meio daquele bosque, no meio daquela trilha, às vezes de madrugada, às vezes de noite, acampando em lugares sem segurança nenhuma, sem armamento, sem proteção. E eu não me preocupava com os riscos que eu estava correndo, o risco à minha saúde, o risco à minha segurança, o risco à minha vida, porque tudo isso fazia parte da adrenalina e eu gostava disso. E hoje em dia, olhando para trás, eu percebo que eu não correria mais esses riscos. E a minha mente mudou daquela época para cá. E uma das principais
mudanças que aconteceram na minha vida desde aquela época até os dias de hoje é que eu me tornei um pai. E eu queria focar muito nesse assunto porque eu acredito que muitos dos que estão me ouvindo ou são pais ou pretendem ser em algum momento da sua vida, porque é algo que povoa a mentalidade coletiva do homem no geral. A maioria dos homens, a maioria dos meus amigos, pelo menos com os quais eu converso, todos planejam, sonham, pensam em ser pais, em ter uma família, em constituir um legado, em deixar uma herança, um legado genético, alguém para poder seguir o nome da sua família. Isso faz parte de ser um humano, querer se reproduzir, querer fazer com que a sua linhagem siga em frente. Digamos que faz parte do processo natural de se tornar um humano. Faz parte da evolução do ser humano no planeta Terra. E quando você se torna pai, digamos que você desbloqueia uma nova área, uma nova parte do seu cérebro. Você se torna responsável por uma vida que Deus colocou nesse mundo e colocou você com a responsabilidade de manter esse ser vivo, em segurança, e de fazê-lo se desenvolver plenamente, se tornar um adulto funcional e que sirva à sociedade assim como você serve. E isso acaba moldando completamente a forma que você se comporta diante da sociedade, diante das situações, diante das pessoas, e você acaba não assumindo mais uma posição de uma pessoa inocente, uma posição de uma pessoa irresponsável, de uma pessoa que não precisa ter a responsabilidade nas mãos das suas atitudes. Você percebe que tudo e todo o momento que você está se movimentando, que você está fazendo algo, que você está tomando decisões, está sempre sendo observado por alguém. A sua vida passa a não ser apenas sua, mas ela é um espelho para uma vida que está se desenvolvendo. E você é responsável pelo exemplo que você vai dar para essa vida e para essa pessoa e para essa mente que está em desenvolvimento e vai se desenvolver refletindo as suas atitudes. As suas palavras não servem de absolutamente, praticamente nada para uma criança, mas as suas atitudes estão sendo observadas e aprendidas e, inclusive, reproduzidas o tempo todo, em cada segundo que você respira. E é sua responsabilidade pessoal manter a integridade plena daquele ser em desenvolvimento. E isso muda tudo. Porque um adolescente ou um jovem que ainda não é um pai, ele ainda tem que assumir as consequências de suas atitudes. Se ele tomar uma decisão errada, ele pode sofrer um acidente, ele pode acabar se perdendo numa trilha, mas as suas atitudes não afetam diretamente terceiros. Ele não tem uma responsabilidade maior de vidas de outras pessoas sobre os seus ombros. E essa responsabilidade muda sua mente. Você começa a prestar mais atenção, você começa a ficar mais interessado no que acontece à sua volta, nas outras pessoas, nas ações das outras pessoas, nos lugares que você visita. Você desenvolve uma atenção, um cuidado e começa a desenvolver inclusive um preparo maior para não ser pego mais de surpresa. Coisas que antes não chamavam a sua atenção começam a chamar a atenção o tempo todo. Detalhes, sons, imagens, pessoas, os detalhes nas vestimentas e nos objetos que as outras pessoas carregam, tudo isso começa a despertar atenção na sua mente, porque tudo se torna um potencial perigo para você e para as pessoas às quais você é responsável a partir daquele momento. E foi nesse momento que eu me descobri pai, porque, embora pareça algo superficial e sem importância, mas o fato de você ter um filho, o fato de você ser simplesmente o genitor de uma criança não torna essencialmente você pai, mas sim o fato de você cuidar dessa criança, de você assumir a responsabilidade, assumir o cuidado, assumir a educação, assumir a provisão, assumir a proteção desse ser. E isso sim molda sua mente e faz você se tornar efetivamente um pai.
E a partir do momento que eu me tornei efetivamente um pai, eu comecei a desenvolver algo que eu chamo de consciência situacional, que é você andar prestando atenção ao ambiente, prestando atenção a tudo e todos que estão à sua volta o tempo todo. Eu fiz uma pesquisa aqui usando a IA e eu perguntei o que é consciência situacional. E ela respondeu que é a capacidade de entender e interpretar o ambiente ao seu redor, incluindo pessoas, objetos, lugares e eventos, para tomar decisões informadas e eficazes. Para mim, essa descrição é perfeita, porque você começa a ter uma compreensão maior, uma compreensão de que as atitudes das outras pessoas levam a resultados e que as pessoas elas são muito fáceis de interpretar. Uma pessoa que ela tá com umas intenções negativas, que ela tá pensando em fazer mal a alguém, ela anda desconfiada, ela anda temerosa, ela anda se escondendo, porque no geral o ser humano pensa que todo mundo está observando ele. O ser humano tem a tendência de pensar que o mundo gira em torno dele mesmo e que as outras pessoas estão lá apenas para interagir com ele, para olhar para ele, para observar ele. E isso é algo inevitável, algo que está presente em absolutamente todas as pessoas. E esse é um aspecto da natureza humana que acaba se tornando uma ferramenta essencial na observação e na dedução das reações das pessoas que você pode usar na sua consciência situacional. Porque a partir do momento que você consegue ler as atitudes que as pessoas vão ter através do seu comportamento, ou seja, os pensamentos que ela tem dentro da sua mente influenciam o seu comportamento físico e suas ações e sua postura. E a partir disso você consegue fazer projeções e antecipações de o que virá no futuro daquela pessoa, do que esperar dela. Você começa a poder construir projeções de diferentes cenários e diferentes futuros na sua mente. Infinitas possibilidades que podem ou não acontecer, mas que influenciam diretamente o seu comportamento, as suas ações e sua postura diante daquilo que você está vivendo. E isso muda completamente tudo o que você vai fazer no seu dia a dia. A partir do momento que você começa a andar uma pessoa desperta no mundo, uma pessoa que não apenas está reagindo às situações, mas está antecipando elas e se preparando para diferentes cenários, diferentes possibilidades o tempo todo, você se torna uma pessoa que nunca mais vai ser pega de surpresa. Quando eu trabalhei como segurança em um supermercado aqui na minha cidade, eu aprendi uma lição valiosíssima. Eu aprendi que aquela ideia, aquele conceito que nós temos de uma figura de uma pessoa suspeita é totalmente algo da nossa imaginação e não é algo que se aplica na realidade, se aplica no mundo real. Por quê? Nós temos aquela visão que uma pessoa que vai te fazer mal, uma pessoa suspeita, é uma pessoa que é mal encarada, uma pessoa que está com o rosto raivoso, uma pessoa que está com roupas esfarrapadas ou roupas sujas, ou uma pessoa que tem uma aparência com cabelo desgrenhado, com a barba mal feita. Mas, na prática, não existe a figura do bandido, não existe a figura do assaltante. Porque nesse local onde eu trabalhei, absolutamente todos os tipos de criminosos apareceram por lá. Senhoras velhinhas, que poderia tranquilamente ser a sua avó, estavam lá usurpando e roubando produtos e escondendo dentro da sua bolsa. Adolescentes, jovens, aparentemente com uma boa qualidade de vida, usando roupas de marca, usando tênis de marca, uniforme de uma escola cara, que na prática não precisariam estar roubando nada, mas acabavam furtando produtos apenas pela emoção de estar fazendo algo ilegal. Enfim, homens, mulheres, crianças, velhos, adultos, de todas as faixas etárias, de todas as classes econômicas, de todas as cores, de todas as etnias.
Não há uma figura específica que pode cometer crimes. Na verdade, o crime pode vir de qualquer pessoa. Ou seja, o único que vai influenciar se essa pessoa vai ser um criminoso ou não é o próprio caráter dessa pessoa, a própria índole dela, a própria mente dela, e você não tem controle específico sobre isso. Você só pode se antecipar e se prevenir para nunca ser pego de surpresa por nenhuma dessas pessoas. Mas no rosto dela você não consegue interpretar se aquela pessoa ela é uma pessoa que tem uma índole e um caráter ruim ou não. Você apenas consegue deduzir as intenções daquela pessoa pela postura que ela tem na sua frente. E então, a partir do momento que eu compreendi esse pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença, a minha vida mudou. Conceitos simples, como, por exemplo, qualquer pessoa com qualquer aparência pode ser um possível criminoso. Desconfiar de tudo e de todos, em qualquer lugar onde você estiver. Isso acaba fazendo uma diferença gigantesca na sua vida. Embora seja um conceito simples, ele muda a sua mente. Porque você começa a andar prestando atenção, por exemplo, na linha de cintura da pessoa, se ela possivelmente está carregando uma arma de fogo, ou uma arma branca mesmo na sua cintura, ou escondida em seu bolso, ou escondida nos bolsos do seu casaco. Uma pessoa que está escondendo o seu rosto ou desviando dos olhares das câmeras que estão na rua, uma pessoa que está usando um boné tampando seu rosto, uma pessoa que está usando um capuz para esconder a sua face. Pessoas que andam se escondendo nos cantos das paredes, atrás de postes, atrás de veículos, atrás de carros. Tudo isso parece atitudes normais que acontecem no seu dia a dia, mas quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a se tornar uma pessoa desperta. E quando você entra em um restaurante, quando você entra numa loja, você faz uma leitura rápida de todos que estão no ambiente, de quem é um possível risco, de quem é um possível perigo para você e para quem está contigo. Você começa a se posicionar perto das entradas e das saídas de emergência quando você entra num local amplo como um restaurante ou um shopping, por exemplo. Você nunca perde a linha de visão da onde é a rota de fuga caso você precise sair daquele lugar rapidamente. Antes de você botar o pé na rua para sair da sua casa, você faz uma leitura rápida do que está acontecendo na rua, na casa dos vizinhos, na calçada, se tem algum carro que não costuma estar por ali, se tem alguma pessoa parada na rua que não é uma pessoa costumeira daquela região, daquele lugar, uma pessoa que você não conhece. Quando você está na frente de casa e um carro ou uma moto passa mais de uma vez pelo mesmo local, talvez com uma velocidade um pouco diminuída, tentando observar o que está acontecendo. São coisas que, para pessoas leigas, para pessoas comuns, não chamam atenção. Mas, para quem tem consciência situacional, para quem está desperto e quem está atento para tudo que acontece no seu mundo, isso chama a atenção. E estar preparado para reagir a essas possíveis situações é o que diferencia uma pessoa responsável de uma pessoa que não tem responsabilidade nenhuma. Eu costumo pensar que a partir do momento que você se torna pai, que você se torna um pai de família, que você se torna responsável pela vida de terceiros, que você tem a vida dessas pessoas nas suas mãos, você não tem mais o direito de ser uma pessoa leiga, de ser uma pessoa desatenta, de ser uma pessoa que está nas mãos do acaso. Como aquela velha música dizia, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu gostava dessa música quando eu era adolescente, mas hoje, pra mim, essa música é totalmente inaceitável. Pra mim, a minha segurança, a segurança do meu filho, a segurança da minha família, a segurança das pessoas às quais eu sou responsável, nunca mais poderá ficar na mão do acaso. É claro que eu entrego sempre nas mãos de Deus, entrego sempre nos cuidados dos anjos guardiões que estão cuidando e protegendo a nossa vida o tempo todo. Mas eu não me isento da minha responsabilidade, do meu papel como pai, como líder, que é estar sempre preparado e sempre atento e nunca ser pego de surpresa. E você, que é pai
ou você pretende ser pai, ou ser chefe, ou responsável pela sua família, você tem que ter isso em mente. Você não tem mais o direito de ser uma pessoa irresponsável. Você não é mais responsável apenas pela sua vida, mas você é responsável pela vida de terceiros, pessoas que Deus confiou a segurança e a integridade delas e a salvação delas a você. Não pode ficar simplesmente numa confiança cega, inocente e totalmente irresponsável que as forças de segurança da sociedade, do governo, vão estar presentes o tempo todo para te proteger, para te guardar, para salvar a sua vida. Você não tem que ficar esperando que a polícia militar estará lá para te defender, que as ambulâncias estarão lá de prontidão para te buscar se você precisar, para salvar a vida de uma criança a qual você é responsável. Você tem que saber os procedimentos mínimos e básicos de salvamento, de resgate, de primeiros socorros para poder auxiliar aquela criança. Você tem que saber o mínimo de defesa pessoal para poder proteger caso um delinquente decida atacar a sua família. Você tem que saber o mínimo de mapas de direção defensiva, de direção ofensiva, para você poder chegar rapidamente no hospital mais próximo. Você precisa saber aonde é esse hospital mais próximo. Você precisa saber as rotas de fuga da sua cidade, as rotas de fuga do seu bairro, quais caminhos você pode passar, quais caminhos você não pode passar em determinados horários da noite, aonde o perigo, aonde o risco vai estar. Você deixa de frequentar lugares onde potencialmente você pode correr mais risco de vida ou mais risco de segurança, porque você sabe que agora você não pode simplesmente perder a sua vida, porque se você perder a sua vida, você vai deixar pessoas na mão que estão contando contigo. Isso, para mim, é ser um pai. Isso, para mim, é ser um homem. Eu pretendo desenvolver melhor esse assunto no futuro, falar um pouco sobre protocolos de segurança, falar um pouco sobre defesa pessoal, falar um pouco sobre antecipação, sobre preparação, sobre sobrevivencialismo urbano. Enfim, são inúmeros assuntos, todos interligados e correlacionados entre si, e que, para mim, faz parte de um projeto de vida, de um estilo de vida, e que todo homem que é responsável, todo homem que é um pai, deveria estar preparado e deveria ter esses conhecimentos. Eu pretendo dividir esses conhecimentos com vocês o máximo que eu conseguir, e eu gostaria de ter a sua presença junto comigo nessa longa jornada que nós vamos seguir juntos. Eu vou trazer mais vídeos e mais assuntos sobre isso. Esse foi só o primeiro vídeo, um vídeo mais introdutório, para você poder entender o conceito básico e eu poder desenvolvê-lo nos próximos vídeos para que você possa estar por dentro do assunto. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, que você possa sair desse vídeo um pouco melhor do que quando você chegou aqui. Eu quero que você fique bem, que Deus abençoe muito você, abençoe muito a sua família, fique seguro, se proteja e sempre cuide dos seus. Um abraço e valeu!